mar perdeu para a música. Nascido em 19 de julho de 1924, em Vitória, filho de pescador, Maurício de Oliveira não seguiu os passos do pai. Escolheu pescar os sons do violão. É o que ele conta no documentário Pescador de Sons, de Clóvis Mendes, obra baseada no livro homônimo sobre o violonista. Eu era doido para ser músico, né? 6 anos, 7 anos. Então eu falei com meu pai, ele perguntou: rapaz, mas você quer ser músico? Músico sofre, é um sofredor, você não vê fulano de tal aí, você vê Beethoven, fulano, Beltrano, eles morreram numa dureza terrível. Ele disse assim: pai, não violonista. Ele falou: não violonista. Eu disse assim: por que, pai? Você não vê os caras aí todos cheios de cachaça, tudo assim. Filho, você vai entrar num troço terrível. Mas eu já tinha um irmão que era violonista, José, que era mais velho que eu, viu? Então eu disse: mas eu quero ser músico. Considerado o primeiro músico profissional do Espírito Santo, o violonista gravou 19 LPs e 5 CDs. A Canção da Paz deu a Maurício o 2º lugar no Festival Internacional do Violão para a Juventude, realizado em Varsóvia, na Polônia, em 1955. A premiação lançou o músico internacionalmente. No documentário Pescador de Sons, Maurício lembra que a motivação para a Canção da Paz nasceu quando ele ainda era criança. Tinha mais uns 8 anos, 9 anos. Eu via as crianças jogando amarelinha, fechava os olhos e sonhava: se um dia eu for músico, eu vou escrever algo que dê uma imagem. Essa brincadeira era a época da guerra. E eu vi uma imagem de uma cidadezinha, viu? Desmantelada, bombardeada pela guerra. Eu transpus aquela imagem terrível da guerra para a Praia do Suar, sendo invadida, destruída. Só sobrou a igrejinha de São Pedro. Aí eu fiz a Canção da Paz. Este é o sino que eu chamava os fiéis para a igreja de São Pedro. Agora é as crianças jogando o jogo da amarelinha. Mesmo com reconhecimento internacional, o músico nunca pensou em deixar o Brasil, país que o inspirava a compor. Eu acho que o Brasil é a coisa mais bela que existe. Senão eu não tinha vindo para cá, tinha ficado na Bélgica, na França, na Europa, na Polônia, na Tchecoslováquia. Sou um compositor que fiz o clássico e fiz o brasileiro bem brasileiro. Você vê a composição do Chico Prego, o ritmo é bem brasileiro. Maurício de Oliveira foi o primeiro músico brasileiro a gravar em disco a obra completa para violão do maestro Heitor Villa-Lobos. Em 1967, a interpretação da obra rendeu ao artista outro importante prêmio, o Troféu Villa-Lobos. Em 2006, foi homenageado com o Prêmio Taru, concedido a personalidades marcantes da cultura capixaba. Além de compor e se apresentar, Maurício de Oliveira também foi diretor artístico da Rádio Espírito Santo e das 4 edições do Festival de Música Capixaba, realizado nas décadas de 1960 e 70. A seriedade com que conduzia a carreira continuava presente na relação com a família. Como todo filho, né?
geralmente tem o seu pai como ídolo, né? E eu também não fugi essa regra. Como o pai é espetacular, nos incentivou muito a estudar. O seu próprio exemplo era o espelho para a nossa sequência de vida. Filho mais velho, Tião conta que não conseguiu resistir ao chamado da música. Aquele som que eu já ouvia desde menino, cantores vindo ensaiar lá em casa, grupos musicais, isso foi me sensibilizando, não que ele me impusesse que eu devia aprender o instrumento. Eu que cheguei um dia para ele e disse, eu quero aprender a tocar violão. E foi em família que nasceu a ideia de reunir parte da obra de Maurício de Oliveira em um songbook, uma coletânea de partituras e fotos que marcaram a carreira do artista. Existia uma necessidade de se publicar as partituras das músicas de Maurício, né? Maurício, ele teve uma quantidade grande de composições e quase todas foram gravadas, mas elas não tinham sido publicadas em partituras. E ele tinha escrito todas as músicas com partituras praticamente perfeitas, né? Maurício era um perfeccionista. Faltava essa publicação, porque os músicos pediam, né? Porque você, numa escola de música, você não adianta ouvir apenas o CD, a execução do CD, você deveria ter a partitura para poder aprender, ensinar, né? Transmitir a música do jeito que ela foi escrita. Eu fiquei encarregado de elaborar o formato do livro, o que nós vamos publicar. Nós aproveitamos e fizemos uma coletânea de depoimentos de pessoas que conviveram com ele, músicos, colegas, alunos. Ficou um livro interessante que dá além de cumprir o papel de publicação das partituras, ele também dá uma visão sobre quem foi Maurício, o que ele fez ao longo das carreiras, né? A gente queria dar ênfase nisso, tanto que o nome do livro nós escolhemos Maurício Clássico e Popular. O talento do violonista fez com que seu nome não fosse só seu. A passarela, ao lado da nova Ponte da Passagem, em Vitória, e a Faculdade de Música do Espírito Santo também passaram a se chamar Maurício de Oliveira, assim como a comenda concedida pela Assembleia Legislativa a profissionais da música que se destacam no Estado. O violinista Hariton Nathanaelides foi homenageado com a honraria e a considera a mais especial de sua carreira. A homenagem, ela me proporcionou várias emoções. A emoção de receber o maior prêmio dedicado a um artista dentro do Estado do Espírito Santo, mas, sobretudo, a emoção de receber uma comenda com o nome daquele que foi um grande amigo meu, né, um inspirador e um mestre. Meu contato com Maurício Oliveira, ele ocorreu na antiga Escola de Música do Espírito Santo, hoje, Faculdade de Música do Espírito Santo Maurício de Oliveira, que naquela época eu era aluno da escola e ele era diretor. Ele viu que eu estava tendo uma certa ascensão como estudante de violino e me convidou para que eu fizesse alguns ensaios de algumas peças dele para violino e violão, que ele iria compor para que a gente pudesse tocar. Imediatamente aceitei e ao longo de alguns anos, todos os sábados, eu ia na casa dele fazer os ensaios com Maurício Oliveira. Dessa amizade, que foi se consolidando no decorrer dos anos, né? Ele me honrou dedicando 3 peças, que são os diálogos número 1, número 2 e número 3. Hariton também se orgulha de ter participado do último disco gravado por Maurício de Oliveira para homenagear a esposa Luísa. Foi o último registro fonográfico que o Maurício realizou, e realizou comigo. É uma parte das obras para violino e violão que Maurício de Oliveira compôs. São 10 faixas, é uma lembrança que eu tenho, né, e um carinho muito grande que eu tenho por esse disco. do
do nome, a própria figura de Maurício ganhou destaque próximo a um lugar muito querido, o mar. O violonista foi homenageado com uma estátua de bronze no calçadão da praia de Camburi, na capital. A tarefa de eternizar sua imagem junto ao inseparável violão coube ao escultor argentino Fernando Poletti, selecionado pela Prefeitura de Vitória por meio de edital publicado em 2016. O edital pensava a representação de Maurício de uma maneira realista, uma postura tocando o violão, e pensava essa coisa de ele estar em contato com as pessoas, que as pessoas pudieram sentar-se, interactuar com ele. A família deu a ele algo que ele não conheceu, Maurício Oliveira. Então necessitava de passar a ele filmes, shows da vida dele, porque ele precisava ver esse personagem vivo para que ele passasse esse lado vivo dele para a própria estátua. Isso foi muito importante para tentar captar e no momento de definir coisas como a postura, um desafio porque representá-lo de uma maneira realista significa tentar captar a ele que seja reconhecido, né? Captar o mais cercano possível a como ele era em vida, né? Essa homenagem sintetiza muito o Maurício Oliveira. Ele está repousando com a sua estátua no lugar que ele sempre louvou. Ele está do lado do mar. Ela representa junto tudo isso, seu amor pelo Espírito Santo, a sua infância, a sua ancestralidade, tudo eu acho que coadunou com isso. Maurício de Oliveira, ele foi um apaixonado pelo Espírito Santo, sobretudo pela nossa cidade, por Vitória. Maurício de Oliveira, por várias vezes, ele me falou que teve convites inúmeros para ir para Estados Unidos, para a Europa, e sempre ele respondia da seguinte forma: lá tem o Penedo, lá tem o Saldanha da Gama, lá tem o Convento da Penha. Aí respondíamos naturalmente que não. Então ele falou: então eu vou ficar na minha cidade. Eu amo Vitória. Ele sempre falava isso. Eu amo o Espírito Santo. Maurício de Oliveira marcou presença nos palcos capixabas até os últimos momentos de sua vida, encerrada em 2009, aos 84 anos de idade, em consequência de um infarto. Na minha concepção, o Maurício de Oliveira foi inquestionavelmente o maior ícone da música no estado do Espírito Santo. Eu acho que outro como Maurício de Oliveira nós não vamos ter mais. Eu acho que o Espírito Santo tem que se orgulhar muito da figura do Maurício de Oliveira e sempre que puder lembrar o seu nome e lembrar da sua obra. Porque Maurício tinha uma característica muito interessante que poucos músicos têm. Muitos nem acreditam que é possível. Maurício era um grande violonista popular e um grande violonista clássico. Como a palavra perdeu é uma palavra muito um pouco agressiva, acho eu, porque dá-se a impressão que é uma perda infinita. E quando não, para mim fica toda a imagem dele, tudo na minha cabeça. Para o Espírito Santo fica a sua obra, sempre com certeza ele vai estar vivo entre nós.